bem com vocês? Hoje vocês estão em mais um Lorena Debate e a convidada de hoje é a Julie Turk. Pode se apresentar um pouco pra câmera aqui. Oi, meu nome é Julie Turk, eu tenho 20 anos, eu sou atriz, eu gosto de chocolate, de longas caminhadas na praia e eu sou canceriana. Gente, antes de tudo, não esquece de comentar no vídeo, curtir, enviar pros seus amigos, ativar o sininho das notificações e dar uma passada lá no canal Corte do Lorena Debate, que é um canal muito legal, que vai ser um vídeo de cortes desse canal aqui. Acho que vocês entenderam. Vão pra lá que vocês vão entender. Então vamos lá. Quando que você começou na carreira de atriz? Eu comecei quando era bem pequena, eu tinha uns 5, 6 anos que minha mãe me botou no teatro, porque eu era uma criança um pouco tímida, eu ficava em casa por muita parte do tempo, porque minha mãe não trabalhava e tal, não sei o quê. Ela me botou no balé e ela via que eu era uma criança muito imaginativa, eu era muito criativa, eu cantava sozinha, eu falava com fadas, não sei o que, não sei o que lá. Então eu falei assim, vou botar no teatro pra ela construir ser mais sociável e também porque é bom teatro. E aí eu lembro da primeira vez que eu fui pro teatro, eu lembro que eu ficava na minha, eu sempre fui bem quietinha, só que naquele dia teve um improviso e o professor disse que depois, quando acabou a aula, o professor disse: ela é muito quietinha, ela é muito na dela, mas quando foi na hora de fazer a cena, de fazer o improviso, ela se jogou. Ela foi lá e incorporou o personagem mesmo. Desde então, eu nunca mais parei. E você tinha quantos anos? Eu tinha uns 6 anos. Então o talento já vem de família, então, né, provavelmente. Eu comecei bem cedo. Eu sempre gostei muito de teatro. E aí, depois disso, eu comecei, minha mãe, a gente ia pra muitos testes, sempre que tinha teste a gente ia. Teste comercial, eu nunca passei nenhum comercial, negócio de revista, também nunca passei, mas eu sempre fui, a gente sempre foi. A gente morava em Campo Grande, no subúrbio do Rio de Janeiro, e a gente pegava 2 conduções pra ir pro centro. A gente pegava uma van perto da nossa casa, depois pegava um frescão pra ir pro centro. E quando a gente chegava lá, tinha muita gente pra fazer teste, muita gente. Tudo menina alta, morena, baixa, gordinha, todos os perfis. E eu nunca passei, mas eu sempre fui. O que importa é tentar, né? Eu sempre uso isso. O não a gente já tem, né? Então não custa nada aí. E você já participou de alguma novela? Já. Então, eu comecei fazendo teatro, e aí eu fiz 2 peças, e aí depois eu já tinha feito vários testes. Depois de vários testes eu fui fazer o teste de Avenida Brasil, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. E aí eu passei. E foi o primeiro teste grande que eu passei. Então eu lembro naquele dia, quando a gente recebeu a ligação que eu tinha passado pro teste, a minha mãe ficou tão chocada, a gente ficou tão chocado, foi uma coisa que assim, foi um acontecimento na nossa família. E a gente ficou muito feliz, não sei o que, e depois, lá pra frente, quando eu comecei a gravar a novela, eu nem tive um papel tão grande. Não foi um papel de grande sucesso, foi um papel pequeno, mas eu tava lá, sabe? Sim. Todo dia eu ia pra gravação e era verão, então, tipo... E qual foi a novela? Avenida Brasil. Tá. Na Avenida Brasil. Como foi, tipo, a experiência de estar ali nessa emissora grande, né? Tipo, e todo dia pra lá andar naqueles carrinhos maravilhosos, porque, gente, eu já fui, eu sei como é que é. E como é que foi a experiência? Foi muito legal, cara. Assim, quando você tá lá, nada é muito certo, sabe? Quando você tá fazendo teste, quando você tá fazendo os primeiros dias, nada é muito certo. Você não sabe qual vai ser seu personagem, se você vai ter personagem, se vai ter fácil, se não vai ter. E eu lembro de ser pequena e de minha mãe tá lá e a gente só tá, tipo, muito feliz. A gente só não queria que acabasse, sabe? Aquele sentimento que você tá feliz porque a gente trabalha tanto e quando a gente recebe uma coisa de volta, a gente fica muito feliz e não quer que acabe. E foi mais ou menos isso, foi mais ou menos essa experiência. A gente ficou muito feliz, mesmo que eu não tivesse um papel tão grande, o primeiro passo foi dado, sabe? Sim. Ficou esse sentimento. Sim. Você, tipo assim, você se considera uma pessoa mais do teatro ou mais da novela? Assim, são coisas diferentes, sabe? Porque assim, quando você tá trabalhando com teatro, você trabalha com o público na sua frente. Então, assim, é o seu corpo inteiro que tá falando essa história do personagem. Não pode, tipo, calma, errei, vou de novo. É uma história diferente a ser contada. Você conta com o seu corpo inteiro, você tem que falar muito claro para as pessoas ouvirem, você tem que falar alto para as pessoas ouvirem. E isso é o teatro, mas na televisão, no cinema, é menor. A câmera capta tudo que você faz. E tem um close, então se você der um sorrisinho meio
a câmera vai ver. A câmera vai ver se você tá mentindo, se você não tá. Então, ao mesmo tempo, não é contido, mas é algo mais técnico do que o teatro. É uma técnica diferente que se usa. Então, eu gosto muito dos dois. Acho que a mágica de um é diferente da de outro, sabe? E filme, você gosta? Amo. Eu amo filme. Eu adoro filme. Eu já fiz um curta-metragem chamado A Profecia de Asgard. Eu fiz esse curta quando eu tinha 9 anos. Foi uma das primeiras experiências minhas no audiovisual. E foi muito legal, sabe? Acho que todas essas experiências que eu tenho com teatro, com TV, com cinema são muito enriquecedoras, porque elas me ensinaram muita coisa e eu nem percebia que me ensinavam. Eu só fui perceber depois de muito tempo, cara, que bom que minha mãe sempre me falou, se comporte, preste atenção, porque tudo isso valeu a pena, sabe? E eu aprendi muita coisa com isso, mesmo não tendo grandes bilheterias ou assim, eu aprendi vendo. E isso foi muito bom. E a música? Você também tem esse lado de música ou você é mais de teatro? Só teatro, né? Porque também tem teatro musical, né, gente? Assim, quando era pequena eu gostava muito de teatro musical. A minha primeira peça foi A Bela e a Fera. E tem até uma história maneira que aconteceu. Maneira, assim, não é a palavra certa, mas foi meio bizarro. Que assim, eu tinha 8 anos, foi minha primeira peça, meu primeiro musical. E aí tinha as músicas, a gente gravava as músicas, a gente decorava, música da Bela, música não sei o que e tal. E aí, o meu personagem era a Xícara, o Tipo. Eu era pequenininho, eu era meiguinha, eu era o Tipo. Muito que bom. A gente tava ensaiando, não sei o que. E aí, um belo dia, eu sempre prestei muita atenção à cena das outras pessoas. Porque mesmo que, minha mãe sempre falou, mesmo que você faça a sua cena, você também tem que prestar atenção na dos outros. É etiqueta do teatro. É você respeitar pra ser respeitado. E aí, um belo dia, a gente tava voltando da escola. Eu falei assim pra minha mãe, mãe, se o menino que faz o Le Fou da peça, o melhor amigo do Gaston, se ele não puder fazer, eu posso fazer. Aí ela falou, por que você tá falando isso? Não tem nada a ver, não te perguntei. Não, mas ela falou assim, não, nada a ver. Não, Júlia, você tem o seu papel. É um papel pequeno? É um papel pequeno, mas é o seu papel, você tem que se fazer o melhor que você pode com o que você tem. Sim, eu também acho. Eu falei, sim, não, mas eu tô falando, se ele não puder fazer, eu posso fazer, porque eu presto atenção nas cenas dele, eu sei mais ou menos o que ele tem que fazer, a piada, porque sempre tem uma piada. O Le Fou é um personagem muito cômico, que tem uma piada que tem que fazer, um negócio meio estranho. E aí eu prestava atenção, eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer. Ok. Chegou um dia antes da peça. A gente tava no ensaio geral, que já é quando tá todo mundo reunido, com tudo, a mobília e não sei o que. Chegou, a diretora recebe uma ligação falando que o menino do Le Fou não poderia fazer. Caraca. Porque teve um problema na família, um problema pessoal que não poderia fazer. E aí, eu lembro exatamente, tava todo mundo numa sala, todo mundo desesperado. E eu olhando, eu tava assim, bem de frente pra diretora, eu falei, meu Deus, eu posso fazer. Eu olhei pra ela e falei, eu posso fazer o Le Fou. Se você quiser, eu posso fazer o Le Fou. E ela me olhou, eu era desse tamanho. Eu era muito baixinha, eu era muito pequenininha. Eu falei, eu posso fazer o Le Fou. Um personagem maior que eu já faço. Um personagem com uma certa relevância, porque ele move algumas partes da trama. Ela falou, você pode? Eu falei, eu posso. Ela falou, então faz. E eu fiz. E eu lembro que muitas das coisas eu improvisei. Eu tinha 8 anos e eu improvisei várias coisas, só que no final da peça eles me chamaram pro palco e falaram do que aconteceu. O menino que ia fazer o Le Fou não pôde vir e ela ficou no lugar dele. E isso é isso que é o teatro. É você se arriscar em ordem pra contar uma boa história, pra contar a história da peça. E foi isso que eu fiz. Eu acho que depois daquele dia eu percebi que não tinha plano B pra mim. Que sou eu, sabe? Que eu sou atriz e que eu vou sempre ser atriz. Porque tá lá desde pequenininha. É o que eu gosto de fazer. Eu fiz com paixão. E eu não tive... Eu acho que muitas das vezes eu me pergunto por que eu hesito tanto em fazer as coisas que eu quero fazer. Se naquele momento eu não hesitei. Poderia ter dado tudo errado. Era um personagem importante. Sim. E eu fiz. Então, eu acho que essa é mais ou menos a parte musical. Nem te respondi, mas a parte musical... É tipo... eu gosto e vive em mim, sabe? Você já fez aula de canto? Já fiz com a Nina. Eu fazia quando eu tinha uns 11, 12 anos. Beijo, Nina.
Eu fazia quando eu tinha uns 12 anos, eu tive que parar, porque depois eu comecei a fazer dublagem, e depois eu me mudei de país. Mas a música é uma coisa que eu gosto bastante e eu quero explorar um pouco mais. E também sobre esse negócio da dublagem. Quando que você começou a dublagem? Ah, com 12 anos, né? Você acabou de falar que saiu da música pra ele. Isso, depois que eu fiz a Avenida Brasil, eu comecei a fazer curso de dublagem. E eu fiz na Ação de Veracruz Studios aqui na Tijuca. Eu tava querendo fazer dublagem, dizem que é muito bom. É muito bom, é muito legal, de verdade. É um meio um pouco fechado, um pouco difícil de entrar, mas é muito legal. É muito legal. Eu fiz dublagem, eu comecei a dublar bastante. Minha mãe sempre muito bem... Como é que eu posso falar? Minha mãe sempre sabe muito bem o que faz. Prestativa, Isso. sempre te apoiou. Minha mãe sempre vê lá na frente. Então ela falou assim, a gente vai botar você no curso de dublagem, você vai fazer dublagem, e aí se você gostar, você continua, a gente investe. E eu completei o curso. Aí caiu água. E aí minha mãe começou a procurar pra mim. Ela falou assim, vamos ver como é que faz. Você quer dublar? Então vamos fazer direito. Então eu comecei a fazer bastante dublagem, fazia personagens pequenos, mas sempre foi muito divertido. É muito bom ter esse apoio da família, né? Porque muita gente não tem. E as pessoas, tipo assim, eu fico assim, gente, tem, tipo assim, criança da minha idade. Até algumas participaram do The Voice, que, tipo assim, elas cantam muito. Mas os pais não ligam. Nem ligam. Isso é o que a criança quer fazer. E tem umas que nem querem fazer, os pais estão lá investindo, né? Então, a gente tem muita sorte dos nossos pais apoiarem a gente e investirem naquilo que a gente gosta. Sem meu pai e minha mãe eu não estaria em lugar nenhum. Porque eles, além de apoiarem financeiramente, o te levar para um lugar, porque não dá para uma criança de 8 anos, eu vou pro Projac fazer um teste. Não, tem que ter o pai, tem que ter a mãe. Além de estar lá fisicamente, também tá lá emocionalmente. Tantas vezes que eu duvidei de mim mesma, que meu pai falou assim, não, você não vai duvidar de si mesmo, você tem que acreditar em si mesmo, porque se você não acreditar em si mesmo, ninguém mais vai. Exatamente. Então, os pais são muito, muito importantes nesse lado. E mesmo se você é uma pessoa que não tem um pai presente, uma mãe presente nesse ponto, também pra não desistir. Correr atrás que você consegue. Porque é difícil, é muito difícil, mas se você não acreditar em si mesmo, ninguém mais vai. Sim. Então, realmente. E sobre a viagem de Nova York, a sua viagem, né? Você morou lá há quanto tempo? Eu morei por 3 anos. Eu morei 1 ano na Flórida e 2 em Nova York. Caraca, 3 anos aí nos Estados Unidos. E quando que você começou a pensar na possibilidade de ir pra Nova York? Cara, então, eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E eu tava, tipo, muito de boa falando com minha amiga. Falei assim, não, pô, quando eu fizer 18 anos eu vou estar em Nova York. 18 anos eu estarei em Nova York sendo atriz. Ela falou, você vai? Eu falei, eu vou, duvida só. E aí eu lembro, isso foi só uma história, né? E aí depois eu lembro de fiz Wolf Maia, Escola de Atores Wolf Maia aqui no Rio. E eu lembro de estar conversando com minhas amigas minhas lá do Wolf, falando sobre estudar fora, não sei o quê. E todo mundo sempre quer, porque é uma... Óbvio, né? Uma oportunidade É uma ótima oportunidade, todo mundo sempre quer o melhor. E aí eu lembro de conversar com elas, a gente conversar sobre uns cursos e tal. E aí uma escola me chamou a atenção, que era The New York Conservatory for Dramatic Arts. Que E, gente, já não conseguiria nem falar esse nome, mas... O Conservatório de Artes Dramáticas de Nova York, é uma escola que tem lá. E eu lembro que eu acessei esse site e eu não sei porquê, mas eu falei, cara, gostei dessa escola, eu quero essa escola. E eu vi outras escolas mais famosas e mais prestigiadas, mas eu falei, não, eu quero essa. E aí eu falei para minhas amigas e falei, é assim mesmo, que legal, não sei o quê. E aí passou 1 ano, 2 anos, meu pai se aposentou e a gente pensou, vamos viajar pra Nova York, não sei o quê. Aí minha mãe falou assim, por que a gente não vai morar lá? Jogou na metade, toma aí, se vira. Por que a gente não vai morar? Meu pai falou, é muito difícil, não sei o quê. Eu falei, é meio difícil mesmo. Eu, não, vamos procurar, porque o não a gente já tem. Vamos procurar pra ver se dá. E aí, eles são muito organizados. Meu pai e minha mãe são muito organizados, então... eles que bom, né? Então... então eles conseguiram... Parece que, tipo assim, todos os planetas se alinharam e a gente conseguiu ir, sabe? Porque meu pai e minha mãe, eles nunca foram o tipo de pessoa que tem altas heranças e pessoas importantes na família. Tudo que eles têm é porque eles conseguiram, porque eles batalharam. Então, pra gente conseguir se mudar para os Estados Unidos, pra eles poderem me proporcionar um estudo assim de ponta, foi uma coisa que realmente é muita fé
é muito Deus e é muito trabalho duro. Sim. Então todos os planetas alinharam, a gente pôde ir pra lá. Caraca, eu tô imaginando aqui a sensação que você teve quando você tava no avião, tipo, deixando o Brasil, Nossa. assim. Nossa, eu não dormi naquele voo. Eu lembro de... Meus pais estavam do meu lado, eu lembro de olhar assim pras nuvens e passar. Meu Deus. Tô indo. Como é que eu cheguei aqui? Até hoje, eu acordo e eu penso, como é que eu cheguei aqui? Porque tudo que eu penso é aquela menininha de 8 anos, que era meio tímida, um pouco insegura, mas que tinha muitos sonhos. E eu, Sim. de alguma forma, tudo se realizou, é meio bizarro. Você sempre falou inglês? Eu comecei a fazer inglês quando eu tinha 10 anos, só que eu não gostava não. Ah, eu também não gosto. É péssimo, tem uma hora que todo mundo fala isso, meu pai também faz inglês, também sabe. Que tem uma hora que fica maçante, que é aquele negócio que você não entende, você tenta entender, mas é difícil de entrar no Sim, cérebro, gente. mas vale a pena. É. Pior que vale muito a pena, eu só fui entender mesmo o quão vale a pena quando eu cheguei lá, que eu conseguia falar com todo mundo. Óbvio que é diferente, você fala um curso de inglês aqui e fala lá. Mas com o tempo você quebra a cara, mas você consegue superar. E é muito importante o inglês. Então eu consegui me adaptar um pouco melhor por causa disso, por causa do inglês, que eu sabia, os costumes que eu já tinha entendido por causa da internet. Então foi mais fácil pra mim me adaptar, não foi tão difícil assim. E lá as pessoas te receberam bem? Como que foi, né? Porque normalmente tem uns lugares aí que você dizem que quando algum brasileiro vai pra lá, as pessoas tratam super mal, mandam até voltar. Tem uma amiga minha que foi pra... Não vou falar o nome não, né? Porque vai que tem alguém assistindo de lá. Mas a minha amiga foi pra lá e, tipo, as pessoas, nossa, trataram ela muito mal lá, porque ela era brasileira. Acho que depende muito do lugar. Assim, o primeiro lugar que eu fui foi pra Flórida, fui pra Orlando, a gente morou lá por 1 ano. Eu terminei meu ensino médio lá. E assim, aquela parte de Orlando tava cheia de imigrante. Era brasileiro, Peru, Colômbia, Venezuela, Rússia, tinha muito russo lá. Tinha muito russo lá. Vários lugares do mundo. Então, assim, a pessoa já estava acostumada. É uma coisa que nasceu crescendo lá de imigrante. Então, era um pessoal que já estava... Óbvio que Flórida tinha umas pessoas que apoiavam o Trump, que ficavam de birra com imigrantes. Óbvio que tem. Mas eu nunca sofri nenhum ataque, nenhuma coisa assim, até porque eu sou branca. E isso tem um peso muito grande lá. Por exemplo, se eu ficar quieta e simplesmente andar por lá, as pessoas dos Estados Unidos não vão me reconhecer como gringo, como imigrante. Vão me reconhecer como estadunidense, americana, porque eu sou branca, porque eu posso passar por uma pessoa estadunidense. Mas se eu abrir a boca... Você tem bem cara de gringa também. Eu sou branquela, eu sou papel. É porque, assim, a etnicidade lá é uma coisa muito diferente do que a gente considera aqui. Lá eles consideram o histórico todo de países que o seu avô, seu tataravô nasceu. Aqui a gente só considera a cor na pele. Então é uma coisa mais diferente lá. Eles não iriam me reconhecer como imigrante se eu não falasse com um sotaque levemente abrasileirado. Mas se eu falar, eles vão me reconhecer. Mas isso é na Flórida. Em Nova York, totalmente ao contrário. Eu fui pra Nova York pensando que as pessoas iam ser frias, calculistas, não sei o quê. Mas as pessoas lá são muito legais. Os amigos que eu fiz lá, eu vou levar pra vida toda porque são pessoas muito maneiras. E, tipo, vários lugares diferentes no mundo. Eu tenho um amigo da África do Sul, uma amiga do Canadá, 2 amigas do Canadá. Ai, sempre quis ir pro Canadá. Canadá é maneiro. Eu quero muito ir pro Canadá e pra Santa Mônica. Quero muito ir. Então. Enfim, pessoal lá, eu nunca sofri nada. Nunca sofri nada, foi sempre muito, muito receptivo. Ainda mais Nova York, que é uma cidade muito grande e com muito imigrante. Nova York é tipo um melting pot, é tipo várias nacionalidades em um lugar só. Então você não se arrepende nem um pouco de ir pra lá, né? Nem um pouco, nem um pouco. E seus pais sempre estiveram com você, né? Toda pra Flórida e pra Nova York. Meus pais me seguem. Qualquer lugar onde eu vou, eles estão aqui, ó. Do lado, estão aqui. Mas eles não me largam, não. Eles estão Você sempre lá. teria vontade de voltar a morar lá, mas sozinha? Ai, agora não. Não? Não, tipo, no cenário atual, nas condições atuais, não. Porque, assim, eu senti muita falta do Rio. São nas pequenas coisas. É num bom dia que você vai na padaria, você recebe um bom dia do carioca. Você vai no ponto de ônibus, tem um cara sem camisa, um pouquinho, com um buchinho um pouco cheio, fazendo uma piada, não sei o que. Você tropeça, o pessoal, epa, não sei o que, tá bem, não sei o que. Lá em Nova York, não. Você tá chorando, vomitando no meio do chão no metrô, todo mundo vai fingir que você não existe. Então tem essa coisa do carioca, tem essa coisa do brasileiro que eu sentia falta.
Sim, inclusive, gente, eu já viajei pra lá, tanto que quando eu fui, a Julie tava lá, a gente se encontrou. Gente, não vou mentir pra vocês, eu amei Nova York, eu acho que foi a minha viagem preferida. Não tô brincando, achei muito incrível. Nova York é muito legal. Cara, minha mãe até brigou comigo, porque toda vez que eu ia com meu pai escondido, a gente comprava donuts. Eu lembro disso. Você lembra? E eu lembro de Jéssica falando, Lorena, para de comer esse pão, Lorena. Eu lembro. Mas donuts é muito bom. Eu sonho com esses donuts lá. Sim, aqui gente, não tem. É tão bom, porque aqui no Brasil não é igual de lá. Não é. Mas sério, Nova York é maravilhoso. E sobre sua carreira de atriz lá em Nova York, como é que ficou? Então, lá eu fiz a The New York Conservatory for Dramatic Arts, uma escola de artes dramáticas, um conservatório de artes dramáticas de Nova York, que era 2 anos. E eu tive aulas que, assim, até hoje eu tenho pesadelos. Sem brincadeira. Mas aulas, tipo, aulas muito focadas, muito disciplinadas e também com algumas bizarras. Eu tive técnica de Meisner, que é uma técnica, basicamente, que é você entender suas emoções e saber não mexer as emoções, mas saber usá-las bem. Sabe, se tem um texto que você, na página 12, você tem que estar chorando, mas na página 1 você tá completamente apaixonada pela pessoa, você tem que saber lidar com isso, entendeu? Você tem que saber o seu próprio corpo, suas próprias emoções, e você tem que se conectar com a outra pessoa. Então assim, eu nunca tinha nem ouvido falar de Meisner aqui. Não se fala tanto. E lá tem uma carga horária muito, muito pesada quanto a isso, quanto às emoções, quanto ao trabalho do corpo, sabe? Foram aulas que eu não tive aqui, que eu não tinha nem ideia que existia. Então foram aulas muito, muito importantes, que a partir disso, eu como atriz, eu consigo entender quais técnicas existem e quais eu posso usar pra mim. Qual técnica que funciona para o meu trabalho, qual técnica que não funciona, entendeu? Então eu acho que o ensino é muito importante. Com certeza. Entendeu? Então eu acho que, assim, aprender tudo isso lá foi muito importante. E além disso, aprender isso enquanto eu crescia. Porque eu cheguei nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos e eu fui embora quando eu tinha 20. Eu tenho 20. Então, eu fui crescendo, amadurecendo como pessoa, como adulta, e como atriz também. Isso foi muito importante, sabe? O ensino que eu tive lá é uma das coisas que eu sou mais grata no mundo. Porque eu mudei muito. Eu mudei muito desde que eu vim pra cá. Desde que eu fui pra lá e voltei pra cá. Então, realmente, você deve ter tido muitas experiências, né? Tive. Muita experiência nova. Tô muito feliz por você, gosto muito de você. Espero que você seja uma atriz famosíssima, consiga realizar todos os sonhos. Na verdade, acho que já até realizou. Muitos. Mas espero que você consiga realizar todos que faltam. Ai, obrigada. E, gente, essa foi a conversa com a Julie. Gente, realmente fiquei muito feliz que você veio, de Obrigada. verdade. Muito obrigada por me convidar, por ser tão carinhosa, por tudo. Então é isso, gente. Tá acabando por aqui, Lorena Debate. Não esquece de curtir, comentar, ativar o sininho das notificações, enviar para os amigos e também dar uma passada lá no corte do Lorena Debate. A gente sempre esquece esse nome, não sei porque eu coloquei um nome difícil, né, Dona Enzo? Mas, ok, pode se despedir aqui pra câmera. Beijo. Estamos aí. Volta aí, vai pro corte lá. E beijão. Beijo, gente. Tchau.